Prazer, somos o Primavera Festival. Participe de palestras com Murilo Gun, Carlos Burli, Rossandro Klingey e muitas outras personalidades nacionais. Evento 100% digital de música, empreendedorismo e inovação socioambiental. Venha curtir shows de Roberta Sá e Zé Cabaleiro, dias 4 e 5 de novembro. Inscrições gratuitas em www.primaverafestival.com.br. Realização Instituto Cidade Limpa e Sebrae. Fala, turma, estamos de volta aqui com o Primavera Festival ao vivo para todos vocês. Sejam muito bem-vindos para quem está entrando agora, sejam bem-vindos de novo para quem vem do painel anterior. Temos 2 dias para a gente ficar juntos falando sobre sustentabilidade, impacto social. Eu sou Pedro Verda, estou tendo o prazer de ter a parceria do Instituto Cidade Limpa, do Sebrae RN, para poder apresentar e levar para vocês tanta informação bacana. E agora, depois desse momento inspirador inicial, onde houve até a assinatura de um pacto para deixar Natal, para tornar Natal a cidade mais limpa do Brasil, a gente tem um painel super especial, tá? Agora a gente tem empresas transformadoras são empresas transformadas. Esse é o painel que eu vou ter o prazer de mediar agora durante 1 horinha. Vai ter muito conteúdo bacana. Eu vou receber aqui meus amigos já, meus parceiros, Pedro Teles, do Sistema B. Vou receber Thomas Ekschmid. Thomas, estou aí voltando a revê-lo, infelizmente à distância, mas precavidos, né, aí do Covid, então tá tudo certo. Vamos pensar na saúde em primeiro lugar. E vou conhecer hoje Beto Scretas, muito prazer, muita felicidade de estar falando com vocês. Que coisa feliz de olhar para uma tela aqui, é porque vocês estão vendo daí de trás, mas eu que estou aqui olhando para esses três pessoas que eu falo quando eu vou dar cursos, dar palestra, falo sobre Sistema B, falo sobre Pedro, falo sobre capitalismo consciente, Conscious Journey, falo sobre Thomas, falo sobre Beto, falo sobre o ICE, estudo as pesquisas, as publicações do ICE, então é incrível tê-los no Primavera, é necessário tê-los no Primavera. Vocês são pessoas incríveis e que representam organizações, instituições incríveis e necessárias de serem escutados. Então, meus queridos, para startar, para a gente começar logo esclarecendo para todo mundo, para quem está começando a degustar inovação social, empreendedorismo social e uma cultura consciente empresarial, vamos se apresentar? Eu quero começar pelo meu xará Pedro, pode ser? Pedrão, 5 minutos para cada um, para que vocês se apresentem, falem um pouquinho sobre vocês, sobre as organizações que representam, para depois a gente fazer umas perguntas legais. Simbora. Obrigado, Pedro. Boa tarde, gente, tudo bem? Obrigado por estarem me recebendo por aqui, seja de onde vocês estiverem vendo. Eu sou o Pedro, sou do Sistema B Brasil, tenho como papel aqui dentro cuidar das nossas redes, da nossa comunidade de empresas B certificadas, das nossas redes de atuação. E o Sistema B é uma organização que representa, a nível América Latina, um movimento global de empresas B certificadas. Então, o movimento que começou nos Estados Unidos tem como propósito redefinir o que é sucesso na hora de fazer negócios e como que a gente mede e acompanha isso. Então, a principal ferramenta que a gente tem, que é o coração de todo o movimento, que é o questionário de avaliação de impacto B, ele é uma ferramenta online, gratuita e totalmente confidencial que as empresas podem usar para acompanhar os nossos indicadores de impacto e ter uma maior gestão sobre o impacto dela. A certificação de empresas é a base do movimento, mas a gente é muito mais do que uma certificadora. A gente, na verdade, trabalha esse ecossistema inteiro em torno das empresas e junto com as empresas para que a gente possa, de fato, alcançar o tanto de transformação que a gente espera, o tanto de transformação que a gente precisa. Então, a gente tem uma rede de contato com a academia, a gente tem um braço de atuação através de advocacy, políticas públicas, que acontece aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. A gente tem um contato direto com investidores, com fundos de investimento, inclusive que alguns são empresas B certificadas, e a gente tem contato também com pessoas físicas de maneira geral. Na nossa visão, as empresas têm um grande mecanismo, uma grande força de transformação que a gente poderia estar usando mais e que a gente vem usando muito com as empresas B certificadas, mas a gente precisa que todo o ecossistema esteja conectado em torno disso. Então, a base da certificação é desse trabalho que qualquer pessoa que entrar e ver o questionário de avaliação de impacto B online consegue acompanhar. Ela funciona através dessa ferramenta que acompanha o impacto da empresa, não só do serviço da empresa, não só de um produto da empresa,
mas de maneira geral, tudo que a empresa faz. Então, acompanha, tem perguntas que detalham a governança da empresa, em como ela se organiza, a relação com os colaboradores, a relação com a comunidade que ela está inserida, desde os fornecedores, até projetos sociais, até parcerias, envolvimento, o lado do meio ambiente e, por fim, o impacto nos clientes. Então, tendo essa base de indicadores que ela é comum no mundo inteiro, então hoje são mais de 3.500 empresas B certificadas que passam e acompanham os indicadores, o que torna comparável, o que torna fácil de enxergar, de entender e de acompanhar o resultado dessas empresas. Eles mostram esses indicadores, eles apontam quais são as empresas que estão liderando esse desafio de trabalhar dentro de um modelo de empresa para resolver problemas sociais e ambientais, que é um problema que a gente já tem provado que dá para fazer. Mas a gente fica, de dentro disso, contribuindo para que cada vez mais essas empresas tenham mais ferramentas para continuar puxando a fila. São mais de 70 países diferentes com empresas B certificadas, numa comunidade global que se junta para ter essa troca. Uma troca que fica muito forte porque a gente tem especialistas de todos os temas. A gente tem empresa B certificada que é hotel, empresa B certificada que é restaurante, empresa B que é fundo de investimento, materiais, comida, alimentação, a gente tem tudo de maneira geral. Então, nosso esforço é reunir essa rede para que a gente consiga entregar cada vez mais mudanças. E dessa conexão pelas redes, ficam, na verdade, uma série de iniciativas e campanhas que a gente consegue puxar. Então, como exemplo, a gente lançou no começo desse ano, junto com o IDBR, que é o Instituto de Identidades do Brasil, que é nosso parceiro que trabalha a igualdade racial, uma campanha chamada Seja Antirracista, para convidar as empresas a assumirem essa postura, de fato, buscando o antirracismo, se comprometendo com alguns pontos públicos que eles pensaram e propuseram para a gente nesse convite para a empresa. A gente tem um acordo junto com várias das empresas B para buscar a neutralidade de carbono e apoiar elas e usar nossa rede para que elas cheguem cada vez mais ponto nisso. A gente tem o Imperative 21, que eu inclusive estou vestido de Imperative 21, que é um movimento formado por uma rede de redes global que se junta para trazer cada vez mais visibilidade para essa pauta, que é a redefinição do nosso sistema econômico, que é a redefinição do capitalismo de fato. Fica o convite para todo mundo ver um pouquinho de cada um desses pontos, mas fica um convite para conhecer e se envolver com o movimento B de maneira geral. Vou adorar conversar com mais detalhes, responder algumas perguntas, mas a gente tem essa como a nossa base de atuação, usar essa força de transformação que as empresas têm. É uma grande potência que a gente a gente gasta grande parte da nossa vida no trabalho, a gente gasta grande parte do nosso tempo e a gente precisa, e a gente incentiva que isso esteja conectado com com soluções dos vários problemas que a gente tem hoje para resolver como mundo. A gente está aqui para isso, para facilitar essa conexão entre várias empresas que trabalham esse ponto, criar novas iniciativas. Então, vou adorar conversar com vocês, eu já passo a bola para a próxima pessoa. Obrigado, Pedro, obrigado, Primavera, pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, Pedro, vamos ter um papo muito bacana hoje, obrigado aí pela presença remota. Thomas, meu querido, vamos embora, que eu quero me atualizar, inclusive, da sua vida. Conta um pouquinho o que é que você anda fazendo. Liga o áudio, Thomas, por favor. Agora foi, soltou. Antes de mais nada, agradecer esse convite, né? Sempre bom estar, suas iniciativas são sempre muito bacanas. Eu estou aqui para compartilhar um pouco essa ideia de capitalismo consciente, conectar muito forte com o que é o Sistema B. Para mim, é uma ferramenta muito poderosa, mas a minha intenção aqui é me apresentar, né? Eu sou engenheiro lá atrás, mas, no fundo, em determinado momento da minha vida, voltei para o Brasil e comecei a empreender. Foi nessa época de empreendimento que eu descobri o que é capitalismo consciente, que eu descobri que todo mundo, quando começa a empreender alguma coisa, começa com uma intenção do bem, começa com a intenção de melhorar alguma coisa, fazer um serviço melhor, um produto melhor, fazer o meu mundo melhor, até os mais altruístas que falam, vou fazer o mundo melhor, né? O cara cria o Waze para mudar a forma que a gente anda de carro, se desloca por aí, pelo mundo. O que acontece, né, quando a gente começa para o bem e a empresa vira o que vira, né? Essas empresas estão por aí e começam a se perder, né? Esse que é o grande desafio. E o que a gente percebeu, quando eu comecei a empreender, eu percebi que essa filosofia de negócio é uma filosofia natural.
E quando a gente não tem ela consciente, modelada dentro do nosso empreendimento, a gente se perde muito fácil por causa do ego, por causa de resultado de curto prazo. Então a gente vai desviando, e chega uma hora que a gente já desviou tanto que se desconfigurou aquela intenção original. O que é essa intenção original? A intenção de que todo empreendedor tenha uma causa, um propósito maior, um propósito evolutivo, a razão de ser. E a razão de ser tem que sair do coração da intenção e estar expressa em palavras, assim que as pessoas consigam ler e entender a sua intenção. O outro elemento importante dessa coisa do capitalismo consciente é você reconhecer a interdependência. O Pedro falou isso bastante, né? O ecossistema. Somos um ecossistema, não somos independentes, a nossa força depende da saúde e da força de todo o nosso ecossistema, clientes, fornecedores, funcionários, comunidade, acionistas e meio ambiente. Se isso não estiver forte, a gente não vai ser forte, a gente não tem longevidade, né? O terceiro ponto é ter uma cultura responsável, né? Uma cultura onde os seus valores, os valores da sua organização, fortaleçam o propósito, e esses valores permeiem o ecossistema para que o seu produto, o seu serviço não seja uma commodity, seja uma intenção de transformação, uma intenção de mudança. E aí o último elemento que para mim é o mais importante, é onde tudo começa, no líder. O líder servidor, ele serve a causa. Tem muito líder aí que se perde e começa a servir o saldo do banco, servir a casa na praia, e aí você perde o seu negócio. Então, o grande desafio nessa jornada de consciência, de você não perder o seu rumo, que todo negócio, para mim, nasce consciente, nasce do bem, nasce para o bem. Nesse caminho, a gente acaba se perdendo. Então, esse é o convite. Eu descobri isso naturalmente em 2010. Desde 2010 trabalho com isso, tenho o meu negócio, criei uma outra empresa com o propósito de acelerar a transformação para um ecossistema de negócios conscientes. Então, nós treinamos consultores para implementar essa filosofia. E a gente sempre recomenda, por exemplo, a ferramenta do Sistema B. A gente, quando está trabalhando o desenvolvimento pessoal, a gente faz as avaliações para autoconhecimento. Sistema B é uma avaliação para autoconhecimento da pessoa jurídica. Faça perguntas para a sua empresa que você não está acostumado a fazer. Então, esse é o processo. A gente está aqui para quê? Para multiplicar pessoas que possam implementar o capitalismo consciente. E aí eu deixo mais um convite aqui antes de terminar minha curta apresentação. Lançamos este livro recentemente, está digital na Amazon. Alcançamos aí durante um mês best-seller, ficamos o número 1 nas publicações de desenvolvimento sustentável. Então, fiquei muito feliz. E todo mundo que deixar um depoimento na Amazon desse livro vai concorrer a uma cópia impressa. Então, a gente fez 3 mockups impressos aqui para sortear para as pessoas que deixarem o depoimento lá na página da Amazon. Conhecer mais. É R$ 4,99 para ser um conhecimento, um conteúdo inclusivo, acessível a todo mundo. E é o convite para você conhecer o que é essa filosofia, implantar essa filosofia, medir essa filosofia através da autoavaliação do Sistema B, certificar e começar, através da sua empresa, do seu negócio, ajudar a acelerar essa transformação para um ecossistema de negócios conscientes. Obrigado, Pedro. Deixa a palavra com você. Muito bom, Thomas. Você sabe que um dos pontos que eu estava vendo até nas tuas redes sociais foi justamente esse lado, né, desse livro, de conteúdo tão importante ser colocado de forma tão acessível para as pessoas. Isso é muito, muito bacana, né? Assim como a gente tem lá o questionário do Sistema B no site, para que as pessoas possam até se inspirar para criar indicadores, né, de impacto. Então, eu acho muito bacana quando a gente vê esses movimentos colocando de forma tão acessível informações tão relevantes, assim como eu tenho acesso também às publicações e às pesquisas do ICE. Beto, muito bem-vindo, prazer conhecê-lo. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre você, sobre o ICE, para que as pessoas entendam o que é essa sigla, o que é que essa sigla faz. Oi, Pedro. Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Pedro? Sim. Estão ouvindo? Beleza. Pessoal da produção, se puder compartilhar a tela aí. Pode ser? Vamos sim, vamos compartilhar agora. Vamos embora lá. Beleza, pessoal. Pedro e Festival, super obrigado pelo convite, um mega prazer estar aqui. Queria mandar um super abraço para os meus amigos do Sebrae Rio Grande do Norte, Mônica e Daniel, que devem estar em algum lugar aí da telinha
horrível se você não consegue ver as pessoas, mas enfim, um super abraço aí para vocês. Bom, o ICEC, o que é o ICE? O ICE é uma organização sem fins lucrativos aqui de São Paulo, que tem 20 anos de idade, e há 11 anos resolveu adotar como missão promover o tema de investimento de impacto aqui no Brasil. E para isso tem os seus programas que eu vou falar um pouquinho. Um pouco de conceito para você. Acho que todo mundo já conhece, mas o que é um negócio de impacto? É um negócio que está dedicado a duas coisas: resolver alguma questão social ou ambiental e gerar retorno financeiro. Esse é um conceito que é razoavelmente novo no mundo. Mas é um conceito que as pessoas têm alguma dificuldade de entender. Então, ano passado, a gente publicou um relatório falando, olha, para a gente, negócio de impacto, tem que atender 4 critérios. Isso aqui vai ser super importante para a nossa conversa depois, para falar o que é investimento de impacto, o que é investimento sustentável. Basicamente, um critério que é super importante para a gente essa empresa, para se chamar negócio de impacto, ela tem que estar dedicada a resolver uma questão social e ambiental. Isso tem que ser a principal fonte de receita dessa empresa, sua atividade central. Bom, o que é esse universo de investimento de impacto no mundo? Como eu falei, é uma coisa que tem uns 20, 25 anos. Já está chegando a números bem interessantes. No mundo já tem 700 bilhões de dólares investidos com esse nome, investimento de impacto. Vai chegar, provavelmente, essa fotografia de 2019, deve chegar a 1 trilhão esse ano. 1 trilhão é pouco, é muito. Ainda é pouco frente ao tamanho da grana que existe no mundo investida, que hoje são 150 trilhões, então é menos de 1%, mas tem crescido muito forte. Bom, e no Brasil, como é que a gente está? No Brasil ainda bem pequenininho também, a gente está falando de mais ou menos assim, traduzindo em reais aqui, isso dá uns 4 bilhões de reais, ainda é um dinheiro muito pequeno frente ao dinheiro que é gerido pelos fundos, pelas empresas, pelos bancos, etc., mas tem ganhado muita atração e está quase dobrando ano a ano. Então, esse é o panorama. É um setor ainda nascente, que tem pouco tempo de vida, mas que tem crescido a taxas bem surpreendentes, e a gente vai conversar isso mais adiante. Para esse negócio crescer no mundo, e particularmente no Brasil, a gente, lá do ICE, resolveu incubar uma iniciativa que chama-se Aliança pelos Investimentos em Negócios de Impacto. Ela nasceu há 6 anos e pouco atrás, ela tem uma série tem um conselho, são membros que nos ajudam, nos orientam, e o ICE é a entidade que rema o barco, que faz os encontros, participa, como eu estou passando aqui. E qual que é a função da Aliança? Ela é uma iniciativa nacional que tem como missão promover esse tema no Brasil e fazendo também umas parcerias com organizações locais e internacionais. Então, quais são as duas formas básicas de atuação da Aliança? Ela, como o Pedro gentilmente falou, a gente produz e dissemina conhecimento. Desde a criação da Aliança, 6 anos atrás, foram 21 relatórios publicados nos mais diversos temas. Eu incentivo vocês a entrarem no site da Aliança, aliancapeloimpacto.org.br, que eles vão encontrar todas as publicações que a gente fez em mais variados temas nos últimos anos. E outra coisa que a gente faz muito, parceria também com o pessoal do Sistema B, é articulação para promover esse tema. E a articulação que a gente fica mais orgulhoso foi a articulação que a gente fez com o governo federal. Essa articulação foi criada a partir de um decreto presidencial, há 3 anos atrás, que criou uma política de Estado para o investimento de impacto no Brasil. Então, a gente tem uma política nacional, 10 anos de existência, que tem todos esses logos aí participando da implementação, inclusive Sistema B é nosso parceiro lá no comitê que a gente chama de Inimpact, Estratégia Nacional de Investimento de Impacto. O SEBRAE também é um parceiro nosso. Bom, a Aliança, nesse exato momento, ela está preparando um novo relatório, que eu queria muito que vocês ficassem com isso no radar. São recomendações que a gente fez uma escuta de vários atores do ecossistema, fez uma escuta aberta online, para promover recomendações de como é que a gente enxerga, o que precisa acontecer no nosso Brasil para esse mundo de investimento de impacto crescer em taxas exponenciais nos próximos 5 anos. Então, foi um longo processo aqui de escuta,
plataforma online, e nesse momento a gente está na reta final para publicação dessas recomendações. A gente vai fazer um bom barulho, isso vai acontecer no começo de dezembro, eu quero que todo mundo fique ligado para olhar esse material. São aqui as recomendações, depois a gente pode falar com calma. Eu vou parar por aqui, produção, acho que é isso que eu tinha para apresentar. Pedro, bola de volta para você para a gente começar o ping-pong. Opa, Beto, muito bom. Agora, devidamente apresentados, vamos começar a bater um papo. A gente vai estar de olho também nos questionamentos, nos comentários que vão ser colocados pelo público, e a gente vai trazer para vocês sempre que possível, tá? Mas para a gente começar, eu queria, como diz aquela expressão conhecida, né? Vamos começar pelo começo. Tem pessoas aqui que dialogam com o impacto social já há um tempo. Outras estão chegando, né? De repente viram essa identidade visual lindona do Primavera, viram outdoor, e disseram assim, deixa eu entender o que é isso. Então, tem gente aqui que quer se aproximar, que quer conhecer. E muito tem se falado sobre nova economia, né? Essas empresas, principalmente, o setor privado, que busca medir o sucesso não apenas por uma planilha do Excel com cifrões, mas também pelo impacto socioambiental que causa, né? Então, esses novos indicadores que definem esse novo conceito de sucesso. Então, eu queria entender o porquê, porque eu sei que vocês acreditam nisso, são 3 pessoas que se debruçam sobre a temática do impacto social, mas eu quero entender o porquê que vocês acreditam tanto que é esse o caminho e qual é o papel das empresas nisso tudo, já que hoje a gente está falando sobre o corporativo. Vamos começar com o Pedro, que ele já descansou mais um pouquinho. Simbora, Pedrão. Temos que começar a fazer um rodízio nesse negócio aí, para mais gente por brincadeira. Cara, eu acho que tem 2 pontos. Assim, a gente costuma falar bastante por aqui que tem empresa que vem pela dor e empresa que vem pelo amor, né? Passa a considerar esse tipo de coisa. Eu acho que tem um ponto muito importante que, para a gente, esse convite de criar empresas desse tipo é porque funciona. Porque a gente tem isso como estratégia mais eficiente de longo prazo, se você quer pensar negócio, se você quer pensar uma empresa que é para existir, considerando todas as mudanças que a gente está passando, e não uma empresa pensando na realidade de semana que vem. Eu acho que quando você passa a considerar, dentro da sua tomada de decisão, como negócio, de maneira geral, olhando o longo prazo de como você quer fazer negócio, se você não bota para dentro todas essas externalidades que a gente passou anos sem considerar, você, na verdade, está pensando mal do ponto de vista do negócio em si. Então, a gente tem várias pesquisas que comprovam que as empresas que têm essa base de indicadores, elas têm uma resiliência maior quando você coloca no longo prazo, por mais que a decisão de curto prazo, às vezes, possa parecer que vai ser mais cara ou alguma coisa do tipo, quando você considera o longo prazo, é a estratégia que dá, inclusive, mais retornos financeiros. É a estratégia que protege a sua empresa de riscos, é a estratégia que pensa também o modelo de sociedade que a gente quer fazer. Então, normalmente, esse convite, eu fico conquistado também pela parte do propósito, o quanto que é bonito fazer. Mas acho que a parte realmente que é o convite, de fato, é que esse é o futuro, esse é o jeito de fazer. Qualquer escola de negócio do mundo, não aulas focadas em impacto, mas aulas de maneira geral, fala sobre capitalismo considerando todas as partes interessadas e não só mais acionistas. São teorias de negócio que a gente precisa para preparar as empresas que funcionam melhor de maneira geral. Então, acho que o convite é muito da gente se encontrar nesse propósito do que está fazendo, mas também de pensar como estratégia de negócio tudo isso que a gente está falando, porque essa é a realidade. A gente tem várias empresas puxando a fila e fazendo desse jeito. Boa, Pedro. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar a tua fala e vou adicionar uma nova pergunta, porque eu quero saber agora de Thomas. Thomas, vamos lá. A gente hoje, pela manhã, a gente teve uma rodada de negócios aqui, então várias iniciativas, negócios de impacto se apresentaram para representantes da Cital e de investidores de impacto, e muitos deles são micro e pequenos empreendedores, né? Inclusive já fizeram a aceleração aqui do Impacto RN, do Sebrae Rio Grande do Norte, e aí são empresas que ainda estão pequenas, né? E eu queria entender, né? Como fazer para uma pequena empresa, principalmente para uma pequena empresa, fazer essa transição, né? E aí eu digo para as empresas, inclusive, que já existem, não aquela que está nascendo, mas para aquela que diz assim, eu nasci, só que eu não estava ligado nisso, não estava acompanhando, mas agora eu percebo que eu preciso ter um papel cidadão. Qual seria o caminho dessa transição?
Cara, só para ficar mais difícil, né? Ó, Beto, a sua vai ser pior ainda, porque vai emendar 3, fica ligado. Vou fugir. Ó, eu sempre digo assim, a gente empreende para o bem, né? Só que é inconsciente esse modelo. O Pedro falou, o resultado financeiro é diferente, é extraordinário. A gente tem no livro, né, esse Jornada ao Capitalismo Consciente Agora, a gente publicou lá também uma tabela, compartilhou de um outro estudo nosso. No longo prazo, as empresas que a gente identificou praticando esses 4 princípios, né, de propósito evolutivo, interdependência, cultura responsável e liderança servidora, o resultado no período de 20 anos é até 10 vezes maior do que a média de mercado. Então, quando você olha isso e você fala, cara, fazer o bem no longo prazo é o melhor negócio. Só que essas empresas, elas não focam no resultado financeiro. Elas focam na entrega de valor. Então, elas geram valor social, valor moral, valor emocional, valor ambiental, valor de conhecimento, valores não financeiros, que são como energia potencial que fica lá acumulada. Quando sai de uma crise, o cliente, quando pode, compra mais do seu negócio. O fornecedor, quando tem ideia, traz para você. A comunidade, quando precisa defender alguém, vai defender você. Então, isso tudo é cuidar. Como é que você cuida como entidade, empresa, do seu ecossistema? E só para dar uma ideia, a gente, desses 20 anos, a gente tinha uma crise só analisada, né, a crise de 2008, e a gente percebe que após a crise de 2008, as empresas que praticam isso dão um salto. E para confirmar isso, a gente tem uma segunda crise, e a única coisa garantida é a crise. Daqui a pouco vem outra. Não saímos dessa, vem outra, se prepara. E a crise vai ser pior que essa. Aí vamos pegar um setor, a gente tem uma empresa aérea, nessas empresas humanizadas que aplicam esses princípios, a Southwest Airlines. Em 30 anos de história da Southwest Airlines, ela nunca teve um ano de prejuízo. Nunca teve um ano de prejuízo, nem em 2008. Nunca fez downsizing, nunca mandou gente embora à toa, essas coisas, essas desculpas. E hoje, durante esta crise, ela tem mais que o dobro da taxa de ocupação da média de mercado das companhias aéreas nos Estados Unidos. Isso mostra que você cuida, você protege, você reconhece interdependência, tem propósito claro, cria uma cultura forte, lidera para servir, o ecossistema responde para você. Por que eles estão com mais que o dobro de taxa de ocupação que as outras empresas? E eles não marcam assento. Então, se você voa numa companhia aérea que não marca assento, já fica meio estressado. As pessoas não se importam, elas preferem trabalhar com alguém que cuida de você do que alguém que não está nem aí, que só foca no dinheiro. Então, o resultado é esse. Como é que você faz como pequena empresa? Cara, escreve o seu propósito. Toma cada decisão que você toma, olha o seu propósito, fala, essa decisão avança o meu propósito ou eu estou desviando do meu propósito? Faz associação, conversa com todos os seus stakeholders, mantenha a conversa, o canal de conversa aberto para escutar. A solução não é a gente que tem, a solução é a combinação de tudo que está no mercado. É como se eu tivesse uma peça do quebra-cabeça, o Beto tem outra, o Pedro tem outra, você tem outra, a gente junta tudo, a gente tem uma solução melhor. Cada um com cada um, que cada um aporta, a gente consegue algo melhor. A gente tem que deixar de achar que a gente sabe tudo, independente, e passar a reconhecer que junto a gente é mais forte, junto a gente é melhor. E o resultado financeiro dos nossos estudos demonstram isso. Então, o que você faz? Cara, começa a entender, faz o assessment do sistema B, começa a olhar, a escrever, a manifestar a sua intenção de maneira formal, para que as outras pessoas entendam e para que as outras pessoas te cobrem, para você ficar se policiando, não só você. Ajuda, pede ajuda. A gente não sabe tudo, pede ajuda, vamos fazer junto. Então essa é a dica que eu deixo. Cara, começa a expressar de maneira formal, pública, a sua intenção, para as pessoas te entenderem. Você vai atrair gente que quer embarcar na mesma jornada, vai ajudar você a tomar decisão e se manter na linha, cara. Porque no longo prazo, se você faz o que você ama, você não faz para vender. Aquele cara que fala, eu amo o que eu faço, e a primeira oportunidade vende, fala, cara, é grande mentira. Você fazia para ganhar dinheiro rápido e querer fazer outra coisa. Então, se você faz o que você ama, que são essas empresas, Southwest Airlines, 30 anos, sem um ano de prejuízo, está lá. Não foi adquirida por nenhuma outra empresa, está lá independente, podia ter sido comprada, engolida por outras,
está lá. Eles querem ficar... Essa é a função deles. Então, esse é o papel deles. Mostrar que tem uma forma diferente de fazer negócio, até num setor que é muito difícil. Então, acredita que dá para fazer. Muito bom, Thomas, muito bom. Eu quero aproveitar, Beto, eu vou pedir licença, eu guardei uma pergunta especial para você, tá? Para Thomas não dizer que eu só faço pergunta difícil para ele, eu guardei uma especial para ti. Mas antes, eu quero só aproveitar que Thomas falou sobre o assessment do Sistema B, e eu também citei isso, né? Eu chamei de questionário para ficar mais simples. Eu queria só voltar para Pedro, rapidão, só para ele explicar, porque a gente está falando sobre isso e de repente tem alguém que fica, poxa, mas o que é esse questionário? O que são essas perguntas? Para que responder isso? Então, Pedro, pode explicar, por favor, e aí depois eu retorno para Beto. Claro. Ali no começo da conversa, na apresentação, eu falei sobre o nosso questionário de avaliação de impacto B. Ele é, na verdade, a ferramenta que é o coração e a base do movimento. Todos os indicadores que a gente acredita, todo o modelo de comparação e avaliação é feito através da ferramenta. Ela é online, ela é gratuita e ela é totalmente confidencial. Ela é feita exatamente para que a empresa consiga entender melhor o seu momento e consiga gerenciar o impacto dela. É feito com uma inteligência, por exemplo, que a cada resposta que você dá, define qual vai ser a pergunta seguinte. Para você sempre estar falando sobre o seu modelo de negócio, sobre o seu caso, e para você entender qual é a prioridade a seguir dentro da sua empresa, inclusive se comparando com a base geral da empresa, das informações ali de maneira geral que a gente tem com todos os preenchimentos. A gente fala sobre a empresa B certificada, mas a gente também acompanha tempo a tempo. Já são mais de 100 mil empresas utilizando o questionário de avaliação de impacto B no mundo para gerenciar e utilizar como ferramenta de gestão do impacto dela. Então, essa é a ideia, é essa ferramenta que pergunta sobre os 5 temas que eu falei, de governança, de colaboradores, de comunidade, de meio ambiente e de clientes. E ali estão todas as perguntas que uma empresa precisa responder para virar a empresa B certificada. E Pedro, me corrija, eu não sei se mudou alguma coisa, mas são 120 perguntas, é isso, e para que você seja uma empresa certificada B, precisa ter 80 dessas respostas positivas. É esse o processo, né? São mais ou menos 160, na verdade. São 170, tá. Que varia um pouquinho de acordo com o que a empresa está respondendo ali, porque algumas perguntas aparecem só para as empresas que elas se encaixam. E é isso, são 200 pontos máximo e a empresa precisa ter 80 pontos para conseguir a certificação. Aí ela aplica para comprovação, de fato, e começa a mostrar tudo para os documentos, que é verdade, o que ela contou na autoavaliação, que é a primeira etapa. Muito bom, Pedro. Obrigado pelo esclarecimento. Beto, cheguei em você. Seguinte... Você vai perguntar qual a vacina que vai funcionar, é isso? Como é? Desculpa, não escutei. Você vai perguntar qual é a vacina que vai funcionar de verdade? É quase isso, porque é uma bomba que eu vou soltar aqui agora, que eu acho que até que os demais podem contribuir. Inovação social corporativa, responsabilidade social corporativa, cidadania empresarial. Que termo está correto? Qual é o mais atual? Um é a evolução do outro. Explica um pouquinho sobre essa evolução desse termo, né? Hoje eu estava lendo, estava estudando sobre isso, e aí eu li um texto que eu quero até que você ou valide ou dialogue com a gente pode fazer um debate aqui agora, estamos aqui para isso, que falava que a inovação social corporativa é uma espécie de evolução, de fato, do que é a responsabilidade social corporativa, só que a inovação social corporativa chega com a assinatura de que a empresa ela é mais atuante, ela é mais ativa, e ela não faz ações só pontuais, ela se percebe cidadã e ela faz inovação social, ou seja, cria novas soluções para transformar territórios e sociedade. É isso mais ou menos? Tem tudo a ver? Nada a ver? Explica um pouquinho para a gente esses termos, para ficar mais claro. Acho que beleza, não, Pedro, acho que é mais ou menos, vamos fazer um paralelo com o mundo de investimento, que é a outra face da moeda, né? Tem empresa e as suas atividades e tem o investidor. No mundo do investimento, você teve acho que o vovô da responsabilidade social é o que a gente chamou de investimento responsável. E lá, basicamente, era falar assim, olha, eu não concordo com a venda de arma, eu não quero investir em empresa de arma, eu não concordo com cigarro, eu não vou investir em empresa de cigarro. Isso foi evoluindo, né, e chegou-se no que a gente chama hoje, sob as 3 letrinhas, que agora todo mundo conhece, mas há 6 meses atrás pouca gente conhecia, que é o tal do ESG, ou em português, ASG. O que é isso? Basicamente, do ponto de vista do investidor, é você buscar empresas que tenham, na sua forma de atuação, na sua forma de tomar decisões, leve em consideração os seus efeitos sobre a sociedade, o S, e sobre o planeta, o E, e tem uma boa governança, o G.
esse é o mundo ESG, que aí tem diversas matizes, podemos explorar mais lá para frente, mas basicamente é isso. Do ponto de vista da empresa, esse é o investidor. Do ponto de vista da empresa, o que é adotar um padrão de ESG? É, de fato, ter suas políticas internas e suas políticas para fora da sua empresa, reduzindo o máximo possível externalidades negativas que você possa criar e potencialmente criando externalidades positivas para o planeta e para a sociedade. O investimento de impacto, ele se diferencia em que aspecto? Se diferencia que uma empresa de impacto, ela pode sim ser uma empresa que é bacana do ponto de vista ESG, mas ela tem uma característica que eu me referi, ela está ali para resolver uma questão social e ambiental. Por exemplo, a Ambev, ela pode ser uma empresa que tenta ser uma boa empresa na adoção de práticas ESG. E por incrível que pareça, apesar de ser uma empresa de bebida, ela é muito bem avaliada por quem avalia as empresas do ponto de vista dos seus padrões ESG de comportamento. Porém, ela nunca vai ser uma empresa que vai resolver um problema social. Ela vai sempre vender cerveja, sua atividade vai ser vender cerveja e refrigerante. A Natura é outro exemplo. É uma empresa que a primeira empresa B do Brasil, listada na Bolsa de Valores, uma das maiores empresas B do mundo em termos de faturamento, mas ela é uma empresa que, apesar de ter um super padrão de comportamento frente à sociedade do planeta, ela vende produtos de higiene e limpeza, ela não está aí para resolver um problema. Então, o investimento de impacto, ele está na trilha de empresas que nasceram, têm intenção e se comprometem a resolver uma questão social e ambiental, e o seu produto e serviço está voltado para essa missão. Eu acho que esse é um bom ponto, um caldo de partido, onde o que nos diferencia, ninguém está aqui para defender uma bandeira X ou Y, né? Mas é um pouco, tem existido um pouco de certa confusão. Investimento de impacto, o que é investimento ESG? O que é uma empresa ESG? O que é uma empresa de impacto? Então, é super legal a gente ter esse debate, porque esse debate está acontecendo porque esta tese de que uma empresa, ela nunca, como o Thomas falou, é que nem há 50 anos atrás a gente não usava cinto de segurança, agora ninguém pensa em não usar. A mesma coisa estão e serão as empresas. Ninguém vai pensar hoje, ou principalmente daqui a alguns anos, se ela é uma empresa de impacto ou não. Aliás, esses conceitos vão até desaparecer. Vai ser por definição. Uma empresa tem que se preocupar com isso, senão ela vai morrer, como o Thomas bem disse aí, deu o exemplo da empresa aérea. Então, nesse momento, a gente tem no Brasil, acho que se der para falar que essa tragédia humana e econômica que a gente está vivendo, ela teve um efeito positivo, na verdade ela teve dois, no mundo e aqui no Brasil, talvez em particular. Ela trouxe de novo um pouco a vocação do brasileiro para a filantropia, que é um assunto distinto do que a gente está falando aqui hoje, mas a gente assistiu um crescimento do volume de doação. Espero que não seja episódico, que isso continue. Mas a outra coisa que surgiu foi, contudo, essa história de não dar mais para uma empresa atuar sem pensar nas consequências da sua atuação sobre o planeta e sobre as pessoas que estão, sobre a sociedade onde ela está inserida. Isso acabou. Então, eu termino aqui, vamos pegar um exemplo de uma empresa que é eterno vilão, JBS. E vocês devem estar acompanhando o esforço monumental desses caras estão fazendo de marketing, espero que não só de marketing, mas efetivo, de tentar se posicionar de uma outra forma. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles viram que eles estão perdendo espaço junto ao cliente, a investidores que compram as suas ações ou deixam de comprar. Bola para frente, Pedrão, tem bom caldo para a gente discutir. Beto, eu ainda quero mais um pouquinho da tua fala, mas também posso estender para os outros, porque é o seguinte, nos cursos que a gente dá na Verda, é muito comum que as pessoas cheguem com uma dúvida super básica. Eu tenho uma explicação, mas eu quero escutar de vocês a explicação que vocês dariam, até para afilar, para ver se eu estou correto. Você mostrou, Beto, em um determinado momento, o filtro mínimo ali de definição de negócios de impacto. Amanhã, inclusive, eu deixo já o recado, convidando todos aqui que estão no Primavera Festival, amanhã às 14h a gente vai ter um painel específico chamado A Potência Transformadora
transformadora dos negócios de impacto, que Mona Paula do Sebrae RN vai mediar, então vai ser super bacana. Pipe Social, Iunos, vai ter uma galera super massa para falar sobre negócios de impacto em específico. Mas aproveitando a tua fala, que você falou de ESG, falou sobre negócios de impacto, responsabilidade social, é muito comum que as pessoas cheguem e façam, Pedro, mas veja, eu vou abrir um negócio que é um negócio para combater a causa a problemática da saúde emocional de cidadãos, né, que está tão em voga agora e tantas pessoas sofrendo com isso, só que eu vou abrir para as classes A e B. Por que eu não sou um negócio de impacto, ou eu sou um negócio de impacto, agora eu não vou atender áreas de vulnerabilidade, vou atender classes A e B, é como se fosse uma clínica privada que vai ter atendimentos ali para aquelas pessoas. E aí vem aquela linha tênue, né? Negócio de impacto, qual é a diferença de um negócio como esse para um negócio de impacto e mais, né? Qual também é a linha tênue, qual é a explicação, a definição da diferença entre responsabilidade social corporativa e você, de fato, ser um negócio de impacto? Eu acredito que o filtro mínimo ele traz muito disso, mas eu queria escutar mais um pouquinho sobre isso de ti. Eu vou jogar a primeira pergunta para os meus amigos e vou responder a segunda. Acho que essa diferença de, quando você fala em responsabilidade social, basicamente, você está falando ali na sopa de letrinhas lá do ESG, ou ASG em português, o S, a dimensão S diz muito respeito a coisas do tipo, assim, ter um salário justo, diversidade no meu quadro de funcionários, ter uma política justa em relação a meus fornecedores, enfim, ter ética na minha atuação. Então, acho que isso é super bacana. Esse é um campo que a gente tem que avançar muito, né, em todos esses aspectos, no que diz respeito à vida e a tomar decisão de empresas aqui, em qualquer lugar do mundo, mas, como eu falei, né, a Ambev ela nunca vai colocar dinheiro, a não ser através da sua fundação, Instituto Ambev, etc., para resolver uma questão social. O S, ele, né, na dimensão ESG, ele é muito circunscrito a coisas internas da empresa, que são super legais, são super legítimas, e algumas coisas no relacionamento com o seu entorno, onde ela está inserida. Mas, para, de fato, a gente atacar a desigualdade social, os problemas que esse país, o mundo tem, esse país tem, a gente vai precisar de algo mais. E esse algo mais, no nosso entendimento, são os negócios de impacto. Eles vêm exatamente para preencher lacunas do tipo acesso a serviço financeiro, acesso a serviço de saúde, acesso à educação. Acho que é isso. Então, por mais que a Natura seja super bacana, faça muitas das coisas, não é essa a missão deles. Não é para isso que eles nasceram. Uma empresa de impacto nasce para tentar equacionar isso, mas eu passo para não monopolizar. Pedro, Thomas, o palpite de vocês, talvez respondendo a primeira questão que o Pedro levantou. Por favor, Thomas, quer complementar, quer falar sobre isso? Tem uma perguntinha para você também, mas quero escutar. Essa pergunta é boa, então eu queria escutar um pouquinho sobre isso dos três. Não sei se vocês estão ouvindo, aqui começou uma obra aqui na rua, mas vamos lá. Por aqui tudo certo. Então tá ótimo. O que eu acho é o seguinte, as empresas poderiam fazer mais. Até mesmo as empresas como Natura, Ambev, tá? Difícil você falar esta empresa é consciente ou esta não é consciente. Uma empresa tem mais práticas conscientes ou menos práticas conscientes ou nenhuma prática consciente. Então, eu acho que o momento que a gente tem que ser criativo. Que eu falei, a gente tem que conversar, a gente tem que escutar para montar as novas soluções, o novo sistema. Eu deixo aqui duas provocações. Várias empresas têm a tal da universidade corporativa. Só que os cursos da universidade corporativa não estão mais presenciais nesse momento. É um ótimo momento de você perguntar para os seus funcionários se ele não conhece alguém desempregado para entrar nesse curso corporativo. Criar, ajudar, dar uma capacitação adicional para uma pessoa que está desempregada, está disponível, né, para expandir esse cuidado, né? Não só para a universidade corporativa, é só para os meus colaboradores, meus funcionários. Vamos convidar a gente de fora para fazer isso. Sempre que eu dou um curso para alguma organização, para cada pagante, a gente traz um estudante universitário para entender essa filosofia de negócio. Para quê? Para expandir o futuro da liderança no país. Se o jovem não aprende isso na escola, na universidade, como é que ele vai aprender isso? Ele vai entrar no caminho tradicional. Então,
como é que a gente cria relações que deixam de ser binárias para ser sistêmicas? Então, uma transação que poderia ser binária passa a ser sistêmica, envolve mais um stakeholder, são 3, 4 sempre envolvidos. É aquela filosofia do ganha, 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 em múltiplas dimensões, não só duas, não é jogo, eu e você, um contra o outro. E aí outra provocação que a gente lançou há um tempo atrás, junto com uma Arena B, era que cada empresa pegasse 1% das suas compras e comprasse de um fornecedor novo, local, pequeno. Aí você vai falar, mas vai custar mais caro. Que custe 30% mais caro. Faz uma conta rápida. Você paga um produto R$100. 95% dessa compra vai ser em R$100. 5% dessa compra vai ser em R$130. A média de aumento vai ser 1,5%. Se você não conseguir absorver isso, seu negócio tem um problema maior. E a partir do momento que você convida, desenvolve, chama um fornecedor novo para começar a prestar serviço, ensina, não é vem aqui, faz, não está bom, eu demito. Não, é um prestador de serviço, porque trabalho tem de monte, emprego está faltando. Vamos ajudar, vamos criar os novos ecossistemas, vamos expandir os ecossistemas de negócio. E aí a gente volta para aquilo que está escrito no nosso contrato social. Ali diz uma razão social da empresa, da organização. Não diz razão financeira. Não diz outro tipo de razão. A razão é social de existir. Vamos viver essa razão social. Vamos ver como é que a gente, através de transações corriqueiras, a gente potencializa relações e o sistema para melhorar. Aí, cada um consegue virar 1% uma empresa de impacto. Não precisa ser 100% de impacto, mas se cada empresa ter 1% de impacto, a gente cria um universo muito melhor, um ecossistema muito melhor. E aí, até joga uma provocação, o Fred Alecrim estava aí na sessão anterior, e a gente está fazendo um trabalho interessante junto. Qual é a ficção social? A gente vê muita ficção científica, o iPhone, esse celular que a gente tem na mão hoje, surgiu de ficção científica da década de 70, os Jetsons. A gente criou ficções científicas e trouxemos ela para a realidade. Que ficções sociais vamos criar hoje para que daqui a 5, 10, 15 anos elas sejam realidade? A gente está no momento de começar a criar a nossa ficção social. Chega de pensar só em ficção científica. Então, está aí a provocação. Essas provocações só surgem quando a gente começa a conversar. Onde eu posso trazer mais alguém? É presencial, tudo bem, não dá para as pessoas se deslocar. Cara, tá tudo online por Zoom, por plataformas. Por que a gente não pode educar uma pessoa que não tem uma oportunidade de trabalho, não tem como acessar conhecimento? Como a gente pode oferecer um pouco da nossa riqueza não financeira para outras pessoas, para elas evoluírem e poderem contribuir de uma forma mais sistêmica, mais forte dentro da nossa sociedade? Aí passo a bola pro Pedro, Simbora, Pedro, para ele completar. Eu percebi agora que eu gosto, na verdade, de ser o primeiro. Chega aqui, quando eu sou o terceiro, a pergunta já evoluiu, já ficou mais difícil, né? Bom, eu acho que assim, a gente fala muito sobre como tá na moda, né? Falar que eu tenho impacto, que eu tô salvando o mundo, que eu tô fazendo alguma coisa. E eu acho que parte do sair do discurso e passar para a prática, realmente ter essa entrega, é saber falar objetivamente sobre o que você faz. Então, dentro dessa discussão de como organizar o impacto, uma coisa que a gente faz, a gente não necessariamente trabalha só com empresas que estão dentro da caracterização inicial de negócio de impacto por si, mas a gente separa cada uma das perguntas que a gente faz para as empresas em perguntas sobre boas práticas ou perguntas sobre a operação delas e perguntas de modelo de negócio de impacto. Porque a gente separa cada um dos temas de acordo com essa profundidade. E a gente transforma essas perguntas em perguntas que são sempre bem diretas e fáceis de entender. Porque tem um ponto que se vocês perguntarem para qualquer empresa, em qualquer lugar, você está cuidando bem dos seus trabalhadores? Eu aposto com vocês aqui que 99% das empresas, para não dizer 100%, vai dizer que sim. Então a gente precisa transformar isso em perguntas objetivas.
O nosso questionário, ele pergunta qual a porcentagem de pessoas que estão em tempo integral, qual é a porcentagem de pessoas em posição de diretoria, quantas pessoas dentro da sua empresa são mulheres ou homens, são brancos ou negros, e separando isso por dentro de cada uma das posições. Quando a gente vai perguntar sobre salário, a gente pergunta sobre quantas pessoas estão acima do salário mínimo, quantas pessoas estão acima do salário digno, e a gente tem uma pergunta que é uma das minhas preferidas no BIA, que é sobre o quando eu falo BIA, é o nosso questionário de avaliação de impacto B, só porque às vezes a gente fica com uns vergonhas, é de BIA Impact Assessment. Mas é o multiplicador de salário. Se você pegar a pessoa que mais ganha dentro da empresa e diminuir pela pessoa que menos ganha, quantas vezes isso vai dar? Para que a pessoa tente mirar em um multiplicador menor, para que não alimente a desigualdade dentro da própria empresa. Então, o que a gente faz é transformar essas perguntas grandes, porque se você tiver que responder o tempo inteiro se você é um negócio de impacto ou não, nesse detalhe, a gente transforma nessas perguntas que cada uma dessas respostas dá um peso, já dá uma pontuação automática, já entrega um feedback automático para o que você está respondendo. E para dar um exemplo dessa separação, quando a gente fala em pagar bons salários, são boas práticas, é responsabilidade social corporativa, de que qualquer empresa pode estar respondendo. Agora, uma empresa que estrutura sua participação acionária para que todas as pessoas, os colaboradores e as pessoas que estão dentro da empresa, para que eles tenham condições de acessar e também passar a ser donos ou donas da empresa, isso é uma pergunta que caracteriza como modelo de negócio de impacto. Porque é direto, cada empresa, se os seus funcionários estão tendo acesso a ser donos também da empresa, ser donas também da empresa, você passa a ter isso à medida que a empresa vai vendendo e crescendo, mas a gente vai crescendo diretamente ali com você também. Então é um dos exemplos de como a gente separa nessas duas perguntas, entre boas práticas, que vai mais nessa vertente de responsabilidade social corporativa, que é importantíssima, não é para desvalorizar esse tipo de pergunta, mas as perguntas sobre o modelo de negócio de impacto que vão mais a fundo também nesses pontos e que vai de acordo com a empresa. Porque parte importante de fazer impacto é saber onde você está causando, onde é a sua prioridade, o que você é bom mesmo fazendo, o que você está conseguindo entregar. E dentro dessa priorização tem áreas de impacto que empresas respondem, tem outras áreas de impacto que outras empresas vão responder ali dentro do questionário. Então, mais ou menos como a gente olha, a gente tem negócios que entram nessa caracterização mais tradicional de negócio de impacto, a gente tem empresas que não necessariamente nasceram para resolver um problema, mas hoje estruturaram a operação inteira de um jeito que resolve. Então, a gente acredita que todas essas empresas têm que estar juntas em torno desses objetivos. Sim, muito bom, muito bom. E pegando carona aí nessa ideia que eu tive de trazer algumas perguntas do cotidiano para vocês, que eu escuto nos cursos, né? Tem mais uma, assim. Eu queria, inclusive, criar um cenário para que vocês respondessem essa. Imagina que vocês estão dialogando com aquela pessoa cética, aquele cara que não acredita, aquela pessoa que diz assim, velho, não, para mim isso aí ainda é ideologia, isso está longe de ser uma realidade, vocês são românticos. Que exemplos vocês trariam, assim, para derrubar essa pessoa, para dizer assim, calma, tipo, desmistifica, tira isso das tuas costas, entende que é uma realidade, entende que impacto social precisa estar na estratégia, no DNA, né? E aí alguns nos cursos, eles citam, eu já vi diálogos no curso quando chega uma pessoa mais cética assim, dizer, não, eu não acredito muito, né? Então, veja, eu vendo roupas e aí eu acho que o meu impacto é porque eu compro essas roupas e aí, de repente, se eu estou comprando essas roupas, eu estou dando emprego para alguém. Eu não sei quem é, mas alguém está ganhando dinheiro. Só que o cara não quer saber quanto é que a pessoa que está trabalhando ali, criando aquelas peças, está ganhando, se aquilo está dentro dos preceitos do consumo consciente. E aí, em um desses diálogos, aí levantaram duas pessoas para defender através de exemplos. Um exemplo foi a questão da Bolsa de Valores, agora na valorização da Natura, em relação à campanha feita com Tami Miranda no Dia dos Pais, com a causa LGBTQIA+. E a outra foi agora, recente, a questão da reserva, da venda da reserva por mais de 700 milhões. E aí as pessoas disseram, tá vendo, isso aqui é a prova. E aí eu tô falando de dinheiro, eu tô falando de cifrões, eu tô falando de bolsa de valores, eu tô falando de investimento. Você acredita agora que cultura consciente faz parte, né, do novo negócio? E aí? Qual é a resposta, ou qual é o exemplo que vocês trariam, além desses que foi colocado, para de repente desmontar essa pessoa, para essa pessoa dizer assim, ok, eu quero ir para o lado daí de vocês. E aí para os três, vamos começar então por Beto. Eu vou voltar ao mesmo exemplo que eu dei, a JBS. A JBS, se você pegar a performance da ação da JBS versus outras empresas, ela está muito pior. E por que ela está muito pior? Porque ela caiu
no radar de alguns fundos internacionais, principalmente, e alguns fundos locais, que não querem investir em empresas que eles acham que não têm um padrão, não adotam práticas ESG como deveriam adotar. Então, isso é claríssimo, e a resposta é tão evidente isso, que a empresa está respondendo. Vocês têm visto aí propaganda, os caras estão falando que vão investir, não sei se vão, mas estão falando de R$1 bilhão na Amazônia, para preservação de floresta, uma série de iniciativas. Se eles investirem em 1/3 disso, já está bom, mas isso é uma resposta a alguma coisa, e essa coisa é o fato de que eles levaram bola preta de muita gente que compra e vende ações no mundo, em particular na Europa. Então, é isso que está acontecendo. E isso é um assunto micro, porque é falar de uma empresa, mas acho que todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Do ponto de vista macro, o Brasil, como porto de investimento, está sob júdice, né? Isso é claríssimo. Não é uma fantasia ou uma conspiração. Isso está acontecendo. Parte do que está acontecendo na economia brasileira, a falta de dinamismo, falta de investimento estrangeiro. E a falta de investimento estrangeiro tem várias razões, mas não tenha dúvida que uma das principais é como o Brasil virou o bandido, né, como tá mal na fita no que diz respeito à preservação ambiental. Meninos, senhores. Sim, vamos nessa, Thomas. Que exemplo você traria para adicionar aí ao nosso repertório? Olha, eu vou emendar no exemplo do Beto, porque o presidente da BlackRock, que é um fundo de investimento de 7 trilhões de dólares. 7 trilhões. Provavelmente 3 vezes o que o Brasil produz um ano. São 3 anos de produto interno bruto do Brasil, o cara tem na carteira para fazer investimento. Quando ele diz que ele não vai, ou ele vai desinvestir em empresas que não têm um plano de longo prazo, isso tem um impacto muito grande, que é o que está acontecendo na JBS. Então, e por que ele está fazendo isso? Porque os clientes deles estão lá há 15 anos, há 10 anos. E o cliente não vai sair porque a JBS tem um trimestre bom. Ele vai continuar lá e ele quer um cliente que tenha consistência no longo prazo. Então, ele quer alinhar interesses de 2 lados. E o Brasil, essa coisa do Brasil está perdendo, o momento é da iniciativa privada, falar, o governo está lento na resposta, a gente tem que atuar com uma iniciativa privada e começar a fazer. Você viu o que os bancos fizeram? Bradesco, Itaú e Santander se juntaram com uma iniciativa também. Falou, a gente não pode, porque se o dinheiro não vem, eles perdem, né? Vou dar um exemplo de uma empresa centenária, Mercur, no Rio Grande do Sul. Eles voltaram para sua origem, entender por que foi criada a empresa, abriram mão de faturamento, reduziram o faturamento para ser mais rentáveis. E, a partir disso, criaram uma empresa muito melhor. Tão melhor que a discussão do bônus de final de ano é igual para todo mundo que trabalha lá. Por quê? Porque a diferença de remuneração pelo trabalho executado está no salário. O bônus, todo mundo contribui junto, então todo mundo ganha bônus igual. Olha a diferença, isso é uma forma diferente de apoiar. Então, tem mais rendimento do que com um faturamento maior. Então, eles faturavam mais e com um faturamento ruim, desconectado com o propósito, tá certo? Então, essa é uma empresa centenária que se reinventou voltando à origem. Outra empresa menor, pequena, que saiu para o mundo inteiro. A Meu Móvel de Madeira, em Rio Negrinho, Santa Catarina. Eles totalmente integrados. Na crise de 2008, que chegou atrasada aqui, eles falaram, cara, ninguém está comprando nada. Eles pegaram e começaram a vender na Europa e nos Estados Unidos. Eles já vendem para todos os países da Europa, móveis feitos em Rio Negrinho, no interior de Santa Catarina. Compete com um fornecedor, com produção, com qualidade, com design de fora. Então, quando você começa a olhar, e são empresas que, conscientes, com propósito, com uma responsabilidade, com cultura responsável, reconhecem a interdependência, trabalha todo mundo junto para o bem comum, né? E tem um líder que serve. Então, você só consegue isso com um líder que serve, senão vai ser purpose wash, green wash, você pode dar o nome que for. Se isso não for reconhecido, se não fizer de verdade, vamos investir $1 bilhão até 2050. Não cola, né?
Agora, tem que ter um prazo mais curto, porque o problema é iminente. Então, essa resposta que as empresas têm que dar tem que ser imediatas e tem que começar a gerar benefício para a gente não, para as pessoas não começarem a olhar em outros lugares para investir. E o Brasil vai ser descartado, o Brasil vai ser número 2. Vai fazer parte do grupo da Venezuela. Ninguém vai investir nesse lugar aqui, porque não tem responsabilidade, não tem compromisso. E isso pesa muito na opinião pública. E a opinião pública começa a direcionar as pessoas que estão com dinheiro para fazer investimento. Então fica a dica aí. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai estar fora do jogo. Tem coisa pior? Muito bom, Thomas. A bola está com o Pedro agora. Que exemplo é esse que tu traz para a gente, Pedro? Agora essa ficou mais fácil já. Eu já estou bem contemplado com os exemplos, mas é uma coisa que a gente sempre costuma falar por aqui. Eu tenho o prazer de ter 180 exemplos vivos ao redor da gente, na nossa comunidade de empresas B certificadas por aqui pelo Brasil, de empresas que estão funcionando, de que estão puxando de cada um da sua área, cada um com seu modelo de negócio para ajustar isso tudo. Então a gente, na verdade, costuma preparar, você pode até fazer a pergunta de qual é o setor que você está, qual é o lugar que você quer esse tipo de case, mas eu vou admitir que o Thomas falou um pouco do exemplo que eu uso bastante também, que é a carta da BlackRock do ano passado, que eles anunciaram que eles iam começar a priorizar isso em agosto do ano passado. E dá para ver, inclusive, essa trajetória vindo depois. Vamos gastar o inglês aqui, né? Desculpa os termos em inglês, mas vem depois com o Business Roundtable, que é o grupo de empresários e CEOs falando a mesma coisa, que são vários CEOs dos Estados Unidos, enfim, das empresas maiores que tem por lá, falando que eles também passariam a considerar esse capitalismo de todas as partes interessadas em torno. A gente tem várias comprovações de que está todo mundo seguindo esses pontos. Esse exemplo que você falou da Natura, tem a Magalu mais recentemente, tem várias empresas que estão mostrando na prática que esse tipo de estratégia é a estratégia que mais funciona. Mas nesse ponto aqui eu sempre faço um convite, a gente tem um diretório com todas as empresas B do mundo inteiro, com todas as 3.500 explicando por que a pontuação delas, ali nos macro temas principais, e dá para filtrar por país, por área, por tudo que vocês quiserem. Então ali é a nossa grande base de comprovação, a nossa grande base de exemplos reais, que mostra que isso tudo que a gente está falando aqui já acontece na prática com muita gente, em muitos lugares do mundo, em todas as possibilidades diferentes. Muito bom, Pedro. Thomas, eu não pude deixar de perceber que você citou, acho que umas 4 vezes em suas respostas, o termo liderança servidora. Então eu quero agora pedir para que a gente entre um pouquinho nesse assunto, já no finalzinho desse nosso debate, para que você, de repente, amarre um conceito de liderança servidora, né? O que é preciso ter ou fazer para ser um líder servidor. E eu gostaria que vocês também, eu gostei desse negócio de trazer exemplos, né, de que vocês admiram. Então, queria que vocês também, os três, depois que Thomas der o conceito, vocês três coloquem para a gente que líderes hoje no Brasil ou no mundo, de repente, vocês consideram líderes servidores que merecem ser acompanhados, né? Se por algum acaso vocês já citaram eles, eu peço que reafirmem esses que vocês citaram, mas tragam os nomes novos aí que a gente quer estudar. Vamos começar por Thomas, com o conceito de liderança servidora, aí ele dá o exemplo dele, depois eu migro para Beto e termino com Pedro. Liderança servidora é aquele que entende o quanto é suficiente. Quanto é suficiente para você? Porque a gente pode acumular riqueza até o infinito. A gente viu recentemente, há um mês atrás, o fundador dessas lojas de duty free nos aeroportos, ele está com 89 anos e está com 9 bilhões na carteira. Fala, nossa, vou doar esse dinheiro. Ele podia ter, ao longo da vida dele, melhorado o salário de todo mundo em $10, em $100, $200, e ter feito um impacto muito maior econômico, levando o negócio dele, com pessoas mais felizes, uma organização mais poderosa, e talvez ter feito 20 bilhões. Né? Mas esse acúmulo, o que ele faz com esses 8 bilhões? Ele estava servindo a conta bancária, fazendo um negócio bom, bacana para ele, mas quando você chega nesse momento da vida com todo esse dinheiro, significa que você estava olhando mais para o seu do que para o resto, para o seu ecossistema. Alguém ficou de fora quando você acumula demais, porque esse dinheiro não vai para lugar nenhum, então ele falou, vamos doar, porque eu não vou levar na minha próxima
no meu próximo stop, né? Na minha próxima parada, esse dinheiro não vai fazer diferença nenhuma. Então, o que eu falo? Liderança servidora é aquele cara que representa a causa, aquele cara que tem pública a sua causa e aceita ser chamado a atenção e é vulnerável quando ele percebe publicamente, falou, cara, isso me aconteceu, me desculpa, porque a gente não é perfeito, a gente cai nessas ciladas. Então, o ego é o que mais desvia a gente de ser um líder servidor, né? Por isso que a minha intenção, no meu propósito de acelerar essa transformação, eu podia dar essas consultorias que eu faço hoje sozinho, mas eu falo, se o meu propósito é acelerar, a velocidade de transformação é a minha velocidade. Hoje tem 680 consultores treinados, capacitados em ajudar empresas a aplicar essa filosofia de capitalismo consciente em 13 países do mundo. Para quê? Para acelerar essa mudança. Do mesmo jeito que o Sistema B, para acelerar a mudança. Por isso que eu faço essa parceria, promovo o Sistema B, porque eu acredito que contribui com o meu propósito. Um exemplo de liderança consciente, John Mack do Whole Foods. Criou o Whole Foods, criou o capitalismo consciente, lançou um livro, Liderança Consciente, agora. O salário dele é $1 por ano há muito tempo. E aí ele teve um risco de alguém comprar a empresa dele, porque ela está na bolsa, alguém pode fazer um takeover, e queriam tirar ele de presidente. Quem é o cara insano que quer tirar o fundador da empresa que ganha $1 por ano de salário? É o cara que criou o negócio, o cara que tem o espírito do negócio. É surreal. Então aí está um exemplo internacional. Um exemplo nacional, vou pegar o Jorge da Mercury também. Ele e a diretoria toda abdicaram dos cargos. Eles são facilitadores. Eles não mandam mais em nada. Eles estão ali para facilitar o trabalho das equipes. O que precisa para você trabalhar melhor? E isso faz com que as pessoas efetivamente sejam mais eficientes, mais produtivas, mais felizes, mais realizadas. Uma pessoa que volta para casa realizada tem uma família melhor, mais estabelecida. Uma família melhor, mais feliz, cria uma comunidade mais estruturada. Então, olha o efeito cascata que tem esse tipo de ação. Ele falou, eu não quero ser diretor, não quero ser comandar e controlar. Eu quero ser inspirador para as pessoas serem atraídas, atrair talento e continuar a desenvolver as pessoas para expandir a consciência, para que todo mundo possa fazer contribuições do que realmente precisa para a organização crescer. Então, aí tem 2 exemplos, um internacional, um local, para a gente se inspirar. Você, como líder, você é um gestor ou você é uma pessoa que inspira? Porque gestor, né, diretor, você está diretor. Líder é as outras pessoas que dizem. As pessoas que te seguem dizem se você é líder ou se você é gestor. Então, é mais difícil você se definir, falar, não, eu sou líder. Quantos te seguem? Quantos te escutam? Quantos te acompanham? Quantos respondem ao seu chamado? Aí você é líder. Se não, você é gestor, você comanda e controla. Tá certo? Então as pessoas acompanham porque se eu não fizer, eu perco. Então essa é a grande diferença. Líder é aquele cara que move as massas, faz a transformação acontecer, inspira as pessoas para que elas ajam a favor de uma causa maior, de alguma coisa. Senão você é simplesmente um gestor, você está regerindo recursos financeiros, humanos, que é mais do mesmo, que ninguém mais quer. Ninguém quer ser parte do recurso de outra pessoa. Tá certo? Então eu deixo essa dica. Liderança servidora é aquele que está para servir ao ecossistema e está muito atento ao ego, porque é o ego que desvia a gente desse servir ao propósito maior da sua organização, da sua própria vida. Muito bom, Thomas. Obrigado pelas palavras inspiradoras. Beto, quem você, de repente, indicaria para que a gente desse uma estudada, uma acompanhada como líder servidor? Eu queria dar luz a uns caras que estão batalhando por esse tema de investimento de impacto há muito tempo aqui no Brasil, como a Vox, que é uma gestora de recursos, a primeiro fundo de investimento de impacto no Brasil, como uma aceleradora aqui de São Paulo chamada Artemisia. Por que não o Sebrae? O Sebrae está nessa luta também faz tempo. Ele está junto com o próprio ICEC, há quase 11 anos
nessa batalha. O Sebrae está desde o início, né? O Sebrae esteve lá nas primeiras discussões da gente para a criação da aliança, há 7 anos atrás, quase 8 anos atrás. Eu acho que gosto de dar luz a quem está batalhando por esse segmento aqui no Brasil há muito tempo. Então, de novo, a Vox Capital, a Artemisia, o próprio ICE, o Sebrae. E acho que globalmente a gente tem uma figura que é super inspiradora, né? Então eu falei não de pessoas, mas de organizações. Acho que globalmente tem uma figura que é super inspiradora para a gente no movimento global, que é um cara chamado Ronald Cohen, que lá vocês estão vendo aquele livrinho que está lá atrás, esse é o último livro que ele lançou. Ele é o presidente de uma organização global chamado GSG, com sede na Inglaterra, da qual o Brasil, a Aliança, é membro, junto com outros 32 países, e é o cara que está há 25 anos aí batalhando por esse setor globalmente. É um grande gestor, é um grande inspirador, e já lançou 2 ou 3 livros, os últimos se chama Impact, também disponível na Amazon. De novo, o nome dele é Ronald Cohen, mas localmente a gente tem que dar luz a esse pessoal que está ralando, está cortando, desbravando esse setor há 20 anos, que são os nomes que eu falei. Ótimo, Beto. Pedro? Eu tenho dificuldade de não ser caseiro nesse tipo de pergunta, cara, para ser bem sincero, assim. É porque eu acho que, de verdade, entre os muitos privilégios que eu tive e tenho na vida, né, eu acho que um deles foi a possibilidade de conviver com líderes que são esse tipo de líder desde assim, muito tempo, quando eu optei por essa carreira. Então, fica difícil fugir desses exemplos aqui, porque a minha entrada no Sistema B foi através de uma estratégia de distribuir mais a criação do movimento pelo Brasil, com a criação da estratégia de comunidades locais de atuação que eu assumi no Rio de Janeiro. Então, todo esse processo, a gente tem aqui dentro de casa pessoas que ajudaram a pensar nisso, como o Tomás de Lara, o próprio Marcel Fukuyama, que é hoje diretor do Sistema B internacional a nível América Latina. E a gente tem, vai parecer que eu estou aqui babando, mas enfim, a gente tem a Francine hoje, que é a nossa diretora, que traz um pouco para dentro realmente essa visão do que o Sistema B prega da gente fazer realmente esse processo aberto de criação. Então, muito mais até do que falar esses nomes, eu acho que é recomendar e incentivar esse tipo de processo mesmo. A gente está acabando de sair de um processo agora no Sistema B, uma análise que a gente fez junto com uma empresa B chamada DECA, uma empresa de facilitação e de inovação, de criação coletiva. A gente fez um processo de 6 meses de escuta e criação com todas as empresas da nossa rede de empresas B certificadas. Então, acho que até mais do que recomendar algumas pessoas, acho que eu recomendo esse tipo de processo. Foi um processo, recomendo que vocês olhem a DECA, mas tem várias empresas também que fazem, um processo muito importante para o Sistema B, de escuta intensa, com mais de 60 empresas que acabaram opinando em algum momento e que está definindo quais vão ser nossos planos como organização para os próximos anos. Eu acho que fica a recomendação desse próprio jeito de pensar mesmo, esse jeito de criar, que eu acho que esse é o jeito da gente criar o futuro e as mudanças que a gente está pensando e que a gente está se propondo a fazer. E aí, só para não fugir da raia também de recomendações internacionais, tem uma pessoa que no meu começo de pensar essas iniciativas e organizações como possibilidade de impacto, acho que não dá para fugir do Yunus como ponto e como referência dentro disso tudo. Eu acho que quem não olhou assim, de fato ele deu base para muito do que a gente discute globalmente dentro desse tema. E o lógico da bingo nas recomendações que já vieram, que eu sou fã de todas as pessoas citadas até agora. Muito bom, Pedro. Pessoal, estamos encerrando. Eu ficaria aqui por muito mais tempo. Eu não sei vocês aí que estão assistindo de casa, né, ou do trabalho, mas a sensação que eu tenho é que eu estou num happy hour aqui, conversando com pessoas sobre um assunto tão relevante que eu gosto tanto. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. É o primeiro ano do Primavera Festival. Ter vocês é emblemático junto com a gente. A gente quer
que esse festival fique no nosso calendário aqui do Rio Grande do Norte, do Nordeste, do Brasil. É necessário, né, descentralizar esse conteúdo do Brasil afora. Então vocês com certeza fazem parte de um time que está somando com muita gente que está aqui trabalhando para que a gente possa disseminar cada vez mais informações relevantes, para que a gente possa trazer mais conteúdos sobre inovação social e fazer transformações reais. Beto, para você que é a primeira vez que a gente conversa, muito obrigado, é um prazer enorme, já conhecia você à distância. Pedro e Thomas já tinham tido o prazer de trocar uma ideia, então espero que a gente tenha muitos outros momentos, muitos outros festivais. Contem com a gente aqui do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Nordeste. Tenho certeza que vocês têm aqui parceiros. Beto, quando você falou que tem amigos aqui do Sebrae, tinha uma galera aqui atrás da TV fazendo assim, mandando abraços para você. Então sinta-se abraçado. Vocês três sintam-se abraçados pelo Primavera e por toda a equipe. E é isso. Se quiser dar alguma palavra final, deixa à disposição. Bom, tomara que daqui a um ano a gente consiga fazer presencial e termina com uma rodada de cerveja lá no Morro do Careca. Boa, porque é assim que eu me senti, tá? Só faltou o chopp aqui do lado, porque eu tava no happy hour adiantado, digamos assim. Pessoal, muitíssimo obrigado. É um prazer tê-los. Sempre contem com a gente e até breve. Tchau. Pessoal, é esse o clima que a gente está agora aqui no Primavera Festival. Eu quero convidar aqui Nayara Azevedo, que ela vai vir dar uma palavra comigo. Nayara, que é do Instituto Cidade Limpa. Eu tô assim, sabe? Eu falei aquilo ali, é muito verdade. Eu tô num movimento de happy hour, de tranquilidade, de troca de ideias. Isso é o que a gente quer que vocês sintam no Primavera Festival. É por isso que a gente junta cultura, entretenimento, conteúdo, impacto social, pitch. É um liquidificador mesmo que a gente faz, que é para vocês entrarem nesse ecossistema num formato tão bacana, tão leve, mas tão necessário. Então, Nayara... Oi. Chega mais para dar um recado no pessoal. Gostou? Nossa, eu amei. É um happy hour, né? Nossa, mas eu tô incrível com a conexão, viu, de vocês. Muito legal. E até quero falar, o Thomas, né? O Thomas. Ele falou sobre entrega de valores. Eu achei aquilo muito legal. E eu queria fazer igual você faz, uma conexão, né, um link para a entrega de valores das pessoas. Falar do trabalho voluntário, sabe? Porque aonde quer que você esteja aí na sua cidade, todo lugar tem vários projetos socioambientais para a gente se conectar e fazer essa entrega de valores, né? Afinal de contas, aonde que a gente constrói o amor? Através das amizades. E é justamente dessa forma, entregando esse valor. Você sabe que comigo aconteceu uma vez, eu estava participando de uma ação, uma garotinha chegou para mim e falou assim, o que está acontecendo? Aí eu falei, é um trabalho voluntário. Mas ela falou assim, mas o que é isso, um trabalho voluntário? Eu falei, são pessoas que doam o tempo delas e a expertise, o que elas sabem fazer para qualquer pessoa, independente de quem elas sejam, elas nem conhecem essas pessoas. Elas fazem isso por amor. E ela falou, entendi, são pessoas muito ricas. Olha que coisa linda. E eu falei exatamente isso. São pessoas que elas são tão ricas, mas tão ricas de amor, que transbordam. Então, olha que lindo isso, né? Então, fica a dica, gente. Faça um trabalho voluntário. Você já participou, Pedro? Muitas vezes. Né? Ai, é uma delícia. É uma porta de entrada para muita gente, né? Muitos empreendedores sociais começam fazendo trabalho voluntário e percebem que podem, de fato, fazer a transformação. Você sabe que uma vez eu levei uma amiga minha e ela falou assim, Nayara, é impressionante como aqui só tem gente do bem. Que lugar mágico, que lugar maravilhoso. Eu falei, não é aqui. As pessoas estão em todos os lugares. Simplesmente a gente se reuniu por uma causa. Mas em todo lugar, né? Muito legal. É muito verdade. Nayara, muitíssimo obrigado. Você é inspiradora, você fala com os olhos brilhando também. É uma empreendedora social de coração. Prazer, somos o Primavera Festival. Participe de palestras com Murilo Gun, Carlos Burli, Cossandro Klingey e muitas outras personalidades nacionais. Evento 100% digital de música, empreendedorismo e inovação socioambiental. Venha curtir shows de Roberta Sá e Zé Cabaleiro, dias 4 e 5 de novembro. Inscrições gratuitas em www.primaverafestival.com.br. Realização Instituto Cidade Limpa e Sebrae.